Deixe-me dizer o que eu pretendo fazer com vocês nesses 2 dias, tá bom? E dar um pouco do mapa da nossa conversa. Nós vamos ter 2 dias de palestras, em que nós vamos ter 2 palestras divididas aí por um coffee break, né? Então nós vamos ter 45 minutos, depois mais 45 minutos. O coffee break está aí para ser um teste, tá bom? É para saber quantas pessoas ficaram depois do coffee break. Assim, é uma coisa boa, para saber se a palestra foi razoável, aí a gente descobre quantas pessoas permaneceram depois. Isso é só uma brincadeira. Bem, deixa eu tentar dizer então o que eu pretendo fazer. A nossa conversa de hoje pretende ser uma conversa bem introdutória. Meu objetivo é discutir nessa primeira parte da palestra um pouco de definição de educação cristã. Então eu quero ter uma conversa bem introdutória para que a gente, de alguma forma, nivele as informações e a gente tenha clareza do que é que nós estamos falando quando a gente usa essa terminologia ou que a gente usa esse conceito de educação cristã. Então ela vai ser um pouco uma palestra de definição. E aí depois eu quero dar um salto na segunda parte da palestra para educação cristã escolar, para definir a ideia do que seria uma escola cristã e de qual seria então o principal, ou a natureza e o desafio disso que nós chamamos de uma escola cristã. Óbvio que eu quero situar o papel e a atividade de uma escola dentro da cosmovisão cristã. Eu vou tentar fazer isso no início da segunda parte. Mas hoje eu me darei por satisfeito se eu conseguir, nessa primeira parte, definir de maneira clara o que é educação cristã. Ou seja, você precisa sair daqui com clareza do que significa essa expressão educação cristã de maneira mais bíblica ou à luz de uma perspectiva cristã mais sólida. E depois eu preciso garantir que você saia daqui tentando entender qual seria o papel de uma escola cristã e qual é, portanto, o desafio que as pessoas que estão trabalhando com educação cristã escolar têm diante de si. Se eu conseguir cumprir esses 2 desafios hoje, eu me darei por satisfeito. Se você sair daqui com dificuldade de definir educação cristã, e com dificuldade de saber o que é uma escola cristã e qual é o desafio dela, então eu não terei conseguido cumprir o meu objetivo. Espero que ao final eu tenha conseguido cumprir, pelo menos parcialmente, aquilo que eu me proponho a fazer hoje. Amanhã eu vou conversar um pouco com vocês sobre o meu primeiro livreto, esse livreto que Elias disse não conseguiu comprar. Essa é uma notícia boa para um escritor, não é verdade? O escritor fica feliz quando ele sabe que o livro dele não foi encontrado. Isso é uma coisa boa, sinal que as pessoas estão lendo, quer dizer, pelo menos comprando. Eu não sei se elas estão lendo, pelo menos elas estão comprando o livro, não é? Então amanhã eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse livreto, explicar um pouco o que é que me levou a escrever esse breve texto. E então eu quero apresentar o meu argumento. Ele é um livro de um argumento só. Apresentar o meu argumento amanhã, a fim de dar a vocês aquilo que eu costumo chamar de conforto epistêmico. Eu sei que a palavra é difícil, mas talvez ela possa ser bem entendida como um conforto intelectual para aqueles que estão trabalhando com a ideia de educação cristã. Porque a gente fica sempre na defensiva, não é? Tendo que explicar para as pessoas por que a gente trabalha com educação cristã, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa muito diferente de outras pessoas que não educam à luz de uma perspectiva cristã. E eu quero então amanhã falar um pouco, mostrar a vocês que é isso que me leva a escrever esse texto, e eu espero que amanhã vocês saiam daqui um pouco mais confortáveis intelectualmente com essa ideia de uma educação cristã e dispostos a se engajar, se envolver de alguma forma com esse ministério, tá bom? Então esse é o meu objetivo nesses 2 dias. Nesses primeiros 45 minutos eu quero então lidar com essa questão: educação cristã, o que é
isso? Essa é a minha pergunta. Antes de tentar respondê-la, vamos falar com Deus mais uma vez, a fim de que nós reconheçamos diante dele a nossa dependência dele e o peçamos então que ele nos auxilie nessa tarefa. Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado pelo privilégio de pensar o mundo criado por ti. Obrigado porque tu nos fizeste seres racionais. E obrigado, Senhor, porque tu não apenas nos fizestes assim, mas através da tua palavra e do teu Espírito, tu nos ensinas a pensar como o Senhor. Pensar guiados, conduzidos pelo Senhor. Isso é o que nós queremos fazer nessa noite. Pensar esse aspecto da nossa vida, que é a educação, essa dimensão da nossa existência, a dimensão pedagógica, à luz da tua palavra, à luz da tua revelação. E nós queremos reconhecer diante de ti a nossa inteira dependência do Senhor. E dizer ao Senhor que nós cremos que se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos acompanhar, todo o nosso esforço será inútil e vão. Por isso nós queremos nesse momento humilhar a nossa mente, a nossa razão, diante da tua palavra e da tua vontade. E encarecidamente pedir ao Senhor que tu queiras falar conosco, nos ajudar a pensar esse aspecto da vida à luz da tua vontade. Ensina-nos, Senhor, nesta noite, a todos nós que vamos nos dedicar a essa tarefa, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu gostaria de começar esse tempo de reflexão com esse momento mais de definição, esse momento de tentativa de aclarar esse conceito que é o conceito de ou de educação cristã? Basicamente, o meu propósito ao fazer isso parte do pressuposto de que existe alguma confusão em torno desse conceito. Então, eu estou envolvido com educação cristã já há algum tempo. Pelo menos há 10 anos eu tenho pensado sobre educação cristã. E eu tenho percebido ao longo desse tempo, lidando com esse assunto, que existe certa confusão em torno desse conceito. Quando alguém fala de educação cristã, eu percebo que não há muita clareza entre as pessoas que estão falando sobre esse conceito. Deixa eu dar um exemplo de como é que existe alguma confusão. Eu vi ali que vocês divulgaram esse evento, não é? Há uma faixa ali, inclusive, com uma divulgação do evento que nós estamos tendo aqui. Eu não sei como é que você interpretou aquela faixa quando você viu que alguém vinha falar sobre educação cristã nessa igreja. Mas eu acredito que possivelmente algumas perguntas tenham surgido na sua cabeça quando você viu aquela faixa, aquela divulgação. Por exemplo, uma pergunta bem possível é: esse evento, ele é para pais, ele é para professores, ele é para pastores, ele é para gente envolvido com escola dominical, ele é para quem dá lá a aula na escola cristã? Qual é o público-alvo deste evento? Talvez essa tenha sido uma pergunta que tenha vindo à sua cabeça. Eu não sou educador, eu não sou, ou pelo menos eu não sou professor na escola cristã. Educador você é, se você tem filhos, não é verdade? Eu não sou professor. O que eu vou fazer nesse evento? Eu não ensino na escola dominical. O que eu vou fazer nesse evento? Eu não tenho filhos. O que eu vou fazer nesse evento? Talvez essa tenha sido uma pergunta que tenha surgido. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a confusão que existe em torno do conceito. Quando a gente diz, vai ter um evento sobre educação cristã, as pessoas ficam em dúvida. Para quem é este evento? Uma outra pergunta que você talvez tenha feito é: esse pastor vai falar sobre a escola regular? Ele vai falar sobre a escola que a gente costuma chamar de secular, e eu vou problematizar esse conceito daqui a pouco? Ou ele vai falar sobre aquilo que a gente faz na igreja no domingo, lá na escola dominical? Possivelmente essa tenha sido uma pergunta que surgiu na sua cabeça.
Uma outra pergunta possível talvez tenha sido: esse pastor vai falar sobre o ensino das disciplinas regulares do currículo? Ele vai falar sobre o ensino de matemática, português, geografia, história, biologia, ciências, etc. Ou ele vai falar sobre o estudo da Bíblia? Por que essas perguntas costumam surgir na cabeça das pessoas quando elas veem a divulgação de um evento sobre educação cristã? Porque, de fato, existe certo, obscurecimento em torno desse conceito. Há uma espécie de anuviamento em torno da definição desse conceito. Não sou apenas eu que percebo isso. Outros estudiosos da educação cristã têm percebido e escrito sobre isso, mostrando que essa confusão existe. Por exemplo, o professor Solano Portela, que talvez alguns de vocês aqui conheçam. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês ouçam palestras do professor Solano aí no YouTube, procurem na internet. Recomendo que vocês leiam um livro que o professor Solano Portela escreveu, publicado também pela editora Fiel, chamado O que estão ensinando aos nossos filhos? Esse é o título do texto do professor Solano Portela, no qual ele diz o seguinte: a confusão que existe em torno do conceito de educação cristã se deve à multiplicidade de ideias errôneas sobre o tema, que fogem ao ideal bíblico da questão, ou talvez a uma confusão de termos que exigem definições mais precisas. Então, o professor Solano concorda comigo, e ele aprofunda um pouco o problema dizendo: olha, talvez essa confusão em torno da ideia de educação cristã se deva a duas coisas basicamente. Primeiro, a divulgação de ideias erradas sobre educação cristã, e depois há um problema de terminologia, de falta de clareza quanto à terminologia. Então, à luz disso que o professor Solano diz, o problema é duplo. Há um problema que eu poderia chamar de problema conceitual, e há um outro problema que eu poderia chamar de problema semântico, ou de problema terminológico. Então, eu estou usando o professor Solano aqui para reforçar a minha afirmação. Existe uma confusão em torno deste conceito. Então, eu percebi isso, e o professor Solano está dizendo isso lá no livro O que estão ensinando aos nossos filhos. Um dos professores de educação da escola onde eu leciono é o professor Valdeci Santos. E o professor Valdeci tem um artigo na revista teológica de nossa escola, chamada Fides Reformata, que está toda disponível na internet. Ele tem um artigo cujo título é Educação Cristã, Conceituação Teórica e Implicações Práticas. Se você buscar na internet, você vai encontrar esse artigo. E nesse artigo, o professor Valdeci aprofunda ainda mais um pouco o problema. E ele vai dizer que, na verdade, essa confusão não é apenas uma confusão que existe entre as pessoas comuns, ou não é apenas uma confusão popular. Ela é uma confusão acadêmica. Quando você vai para os textos de educação cristã, o professor Valdeci diz, você percebe que essa palavra, ou essa terminologia, esse termo, essa expressão, ela é usada de maneira muito diversa pela literatura de educação cristã. E ele vai então, no seu artigo, dizer que é possível encontrar pelo menos 4 sentidos diferentes para a expressão educação cristã. Quais seriam esses 4 sentidos? Primeiro, diz Dr. Valdeci que às vezes algumas pessoas usam a palavra educação ou a expressão educação cristã como um sinônimo de evangelização. Então as pessoas falam às vezes de educação cristã, mas elas estão falando na verdade daquela comunicação das verdades do evangelho que leva as pessoas à fé em Cristo Jesus. Então, educação cristã seria um sinônimo de evangelização.
Outras vezes, as pessoas usam a expressão educação cristã na literatura acadêmica como um sinônimo de pregação. Elas falam da educação cristã como se referindo à atividade do pastor ou à atividade do acadêmico teológico que tem a tarefa de proclamar a verdade de Deus. Então, às vezes a palavra ou a expressão é usada como sinônimo de evangelização, outras vezes ela é usada como sinônimo de pregação, outras vezes ela é usada como sinônimo de discipulado, não para se referir agora àquela comunicação das verdades do evangelho que leva as pessoas à fé em Cristo, mas para se referir àquela comunicação ou ensino do evangelho que leva as pessoas ao crescimento espiritual. Então isso tem a ver com discipulado, e nesse sentido a expressão estaria muito relacionada àquilo que a gente faz na escola bíblica dominical. Então, evangelização, pregação, discipulado, e por último, outras vezes algumas pessoas usam a expressão educação cristã para se referir a uma formação de natureza mais abrangente. Então veja, Dr. Valdeci, lá nesse artigo, aprofunda um pouco mais o problema e diz, olha, não são apenas as pessoas as pessoas comuns que confundem o conceito de educação cristã. Na verdade, quando a gente olha para a definição desta palavra na própria literatura especializada, a gente percebe que existe certa confusão no uso dos termos. Às vezes as pessoas usam a mesma palavra, mas para se referir a coisas diferentes. Elas usam educação cristã para se referir a evangelização, pregação, discipulado e formação abrangente. Professor Valdeci, ou essa definição, ou esse apanhado da revisão de literatura que o professor Valdeci faz, nos coloca em xeque com um problema básico na nossa definição de educação cristã. Porque o que o professor Valdeci faz aqui não é apenas mostrar que existe 4 diferentes maneiras de se definir educação cristã, mas é mostrar que a grande maioria do uso ou dos usos que nós atribuímos à educação cristã se refere a aspectos específicos da nossa existência. Reparem um detalhe. Dr. Valdeci diz que há 4 diferentes tipos de uso da expressão educação cristã, não é verdade? Desses 4, 3 diferentes usos têm a ver com a dimensão espiritual da nossa existência, com aquilo que nós poderíamos chamar de ensino teológico, ou as atividades que nós realizamos dentro da igreja, com a nossa atividade eclesiástica. E apenas um uso da expressão educação cristã tem mais a ver com, ou inclui aquilo que nós fazemos fora do ambiente eclesiástico. Então, essa é uma percepção importante. Quando o Dr. Valdeci mostra esses usos, ele mostra que 3 desses 4 usos reduz a expressão educação cristã ao relacionamento com um aspecto da existência humana e a atividades que dizem respeito a essa dimensão particular da nossa existência. Ou seja, 3 dessas definições parecem dizer que educação cristã tem a ver com a nossa espiritualidade apenas. E só uma dessas definições inclui outros aspectos da nossa existência para além da espiritualidade nessa definição de educação cristã. Eu creio que se nós dermos uma olhada na maneira como nós trabalhamos com um contraste muito comum no nosso meio, nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre isso que o Dr. Valdeci está dizendo na sua definição. Geralmente nós trabalhamos com educação cristã em contraste com outro tipo de educação, não é verdade?
nós falamos da educação cristã em contraste com a educação, qual é o tipo? Secular. Nós trabalhamos com esse contraste o tempo inteiro, não é? E o que eu quero fazer a partir de agora? Mostrar para vocês que há um problema na maneira como nós contrastamos essas coisas, que faz com que nós trabalhemos, na maioria das vezes, com aquela definição reduzida de educação cristã e não com uma definição mais abrangente, mais ampla de educação cristã. Normalmente os crentes falam o tempo inteiro em educação cristã e educação secular. Eles falam assim, por exemplo: olha, pastor, na minha educação secular eu estudei para ser engenheiro. Na minha educação cristã, aí eu estudei a Bíblia o tempo inteiro e eu tenho uma orientação reformada. Mas na minha educação secular, eu estudei para ser um dentista, ou eu estudei para ser um médico, ou eu estudei para ser um técnico em agricultura, em agronomia e assim sucessivamente. Quando as pessoas usam esse contraste desse jeito, elas estão definindo educação cristã e educação secular da seguinte forma. Essa é a maneira como eu acredito a maioria de nós usa a expressão educação cristã. Para se referir a quê? A atividade que é realizada pela família ou pela igreja, que consiste no ensino da Bíblia e que tem como objetivo a formação religiosa de um indivíduo. Então, a maioria das pessoas, quando elas ouvem a expressão educação cristã, ou falam sobre educação cristã, elas estão pensando nisso, em alguma coisa que a família ou a igreja fazem, que tem a ver com o ensino exclusivo da Bíblia, da palavra de Deus, e cujo objetivo exclusivo é a formação da vida espiritual de uma pessoa. Quando muito, as pessoas incluem a essa vida espiritual a dimensão ética da existência humana. Então elas dizem a formação da espiritualidade e a formação da ética dessas pessoas. Pois bem, deixe eu mostrar para vocês que não é apenas eu, mais uma vez, que creio que o uso de educação cristã é geralmente esse. Deixa eu me apoiar de novo no meu mestre aqui, o professor Solano, para mostrar que ele também acredita que esse é o sentido mais básico de educação cristã. Ele diz assim: essa área, educação cristã, que para ele seria melhor chamado de ensino eclesiástico, ele está tentando aqui agora usar terminologias diferentes para separar algumas coisas. Mas educação cristã é muitas vezes, ou essa área de ensino eclesiástico, é muitas vezes chamada de educação cristã. Congressos de educação cristã tratam em sua maioria de preparar e equipar professores para a escola dominical. Mestrados de educação cristã são, via de regra, oferecidos por seminários teológicos para preparar pessoas para a instrução religiosa. Então, em geral, quando a gente fala de educação cristã, é sobre isso que a gente está falando. A atividade da igreja ou da família para preparar pessoas com a Bíblia para serem espiritualmente saudáveis ou eticamente saudáveis. E nós contrastamos com educação cristã a educação secular, que seria, em geral, na nossa cabeça, a atividade realizada por instituições de ensino. Então, educação secular não tem nada a ver com igreja e com a família, seria a coisa da escola, ok? Instituições de ensino, que consiste na instrução a respeito de todas as demais áreas da vida, não cobertas pela educação cristã. Então, se a educação cristã tem a ver com espiritualidade ética, então a preparação para o trabalho tem a ver com o quê? Com educação secular. Essa é a nossa cabeça, ok? A maneira como nós experimentamos arte tem a ver com o quê? Com educação
secular. O preparo para a cidadania teria a ver com o quê? Com a educação secular. Porque ela tem a ver com todas as demais áreas da vida que tem como objetivo o preparo para a vida de modo geral. Então, essa é a maneira como a nossa cabeça costuma funcionar. Nós dividimos esse ambiente da educação em dois grandes ambientes. Um ambiente que seria coberto pela educação cristã, menor, que tem a ver com a nossa ética e espiritualidade. E um ambiente maior, que tem a ver com a nossa formação em todas as áreas da vida, exercida pelas escolas e que a gente chama de educação secular. É por isso que a gente usa essas expressões com muita naturalidade. E não é só aqui na educação que a gente usa essas expressões com naturalidade. A gente usa em referência a outras atividades nossas. Por exemplo, a gente diz assim: o meu trabalho na igreja é cuidar das crianças. Meu trabalho na igreja. Mas o meu trabalho secular é como dentista. A gente não diz isso? Essa é a maneira como a gente trabalha com essas ideias. Tem o trabalho cristão e o trabalho secular. E na nossa cabeça a gente lida com isso com naturalidade. Não nos estranha falar que nós temos uma educação secular ou que nós temos um trabalho secular. A minha pergunta é: será que esse jeito de pensar está certo? Será que essa maneira de olhar para a educação de maneira bipartida, de maneira compartimentada, estaria correta? Eu acredito que não. E acredito que não, porque isso tem basicamente dois problemas fundamentais. Um problema que eu costumo chamar de um problema teológico. Por que esse é um problema teológico? Porque quando nós distinguimos esses dois tipos de educação da maneira como nós fazemos, nós estamos trabalhando com o pressuposto de que existe uma determinada área da nossa vida que se desenvolve em relação com Deus, que é a área da espiritualidade e da ética, mas existe uma grande parte da vida que não se desenvolve debaixo do senhorio de Deus. Em outras palavras, para usar palavras muito simples, tem uma parte da minha vida da qual Deus cuida. É a espiritualidade e a ética. E é uma parte da minha vida que eu resolvo dia de domingo. Eu vou na igreja e aí eu alimento então a minha espiritualidade quando eu vou à igreja. Mas tem uma outra parte da minha vida que é maior do que essa, que tem a ver com todas as outras. A minha dimensão, por exemplo, estética, aquilo que eu penso sobre a beleza do mundo, a minha dimensão social, a minha dimensão linguística, a minha dimensão psicológica. Essas coisas são coisas que eu preciso cuidar durante a minha vida semanal, porque isso é parte da minha vida secular. Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente está partindo do pressuposto que há uma pequena parte da vida com a qual Deus se relaciona e uma outra grande parte da vida que cabe a nós desenvolver a parte da nossa relação com Deus. Qual é o problema disso? O problema disso é que essa visão dualista da vida e do mundo, ela contraria ensinos fundamentais da palavra de Deus. Deixa eu apontar alguns ensinos bíblicos que essa visão dualista da vida ataca frontalmente. O primeiro ensino bíblico que essa visão ataca frontalmente é a doutrina bíblica da criação. Como é que a Bíblia começa mesmo? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão não é reduzida. Essa expressão é
abrangente. A Bíblia diz que absolutamente todas as coisas que existem e foram criadas por Deus. Se todas as coisas foram criadas por Deus, como é que eu posso dizer que existem dimensões na realidade com as quais Deus não está envolvido? Como é que eu digo que eu creio que Deus criou o mundo inteiro e consigo dizer que há determinados aspectos da minha vida que podem se desenvolver a parte da minha relação com Deus? Essas coisas não combinam. Uma visão dualista da vida não combina com a verdade de que Deus criou o universo. Se Deus criou todas as coisas, Deus tem a ver com todas as coisas. Veja, a gente pode não saber exatamente, por causa da nossa limitação, como Deus está envolvido com algumas áreas da vida. Eu admito que a gente diga isso, mas a gente não pode dizer que Ele não esteja envolvido com todas as áreas da vida, porque Deus é Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele. A segunda doutrina bíblica, que é frontalmente atacada por essa visão dualista da vida, é a doutrina da soberania de Deus. Vocês lembram o que é que diz o Salmo 24, verso 1? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. É isso que diz o Salmo 24:1. Que todas as coisas que existem no mundo pertencem a Deus. Eu sei, não é? A gente, às vezes, por causa da nossa tendência de ver o mundo apenas horizontalmente, acha que são os homens que estão mandando nesse negócio aqui. Não é verdade? A gente diz, inclusive, não, quem manda no mundo é os Estados Unidos, não é? A gente às vezes diz a grande potência econômica e militar do período. Não, é os Estados Unidos que mandam no mundo. O presidente dos Estados Unidos direciona os rumos da existência nessa realidade. Isso não é verdade para um cristão. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E por que pertence a Ele? A razão é exatamente aquela de cima. Lembra como é que Davi continuou o salmo? Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Por que a terra pertence ao Senhor? Porque foi Ele que criou. Quando um artista faz uma música, aí ele vai lá em algum lugar, eu não me lembro agora onde é que ele faz isso, mas na estrutura jurídica, né? E ele então, ele vai, como é que se diz? Registrar a sua música, não é? Ele vai registrar a sua música. A partir daquele momento, a gente costuma dizer que ele tem direitos autorais sobre a música, porque a música o pertence por ser uma criação dele. Nós poderíamos dizer isso a respeito da relação entre Deus e a criação. Deus tem direitos autorais sobre a criação. Ele fez, tudo pertence a Ele. Mas não são apenas essas duas doutrinas que são atacadas quando a gente tem uma visão dualista do mundo. A própria doutrina da redenção é atacada quando nós temos essa visão dualista. Eu sei, nós já nos acostumamos tanto com essa visão dualista da realidade, que nós geralmente, quando costumamos pensar nos novos céus e na nova terra, nós sempre pensamos assim naquele mundo meio etéreo, naquele mundo meio tal qual mostrado pela novela A Viagem da Globo. Vocês se lembram daquela novela antiga? Aquele universo assim, de um eterno ócio, um gramadão verde, com um lago, no qual ninguém faz absolutamente nada. Ficam ali como almas penadas, vagando
por aquele lugar durante o tempo inteiro. Essa é a imagem de céu, de eternidade, que muitos crentes têm na sua cabeça. Mas, irmãos, não é essa a visão de realidade futura que a Bíblia diz que nós devemos ter. A Bíblia diz em Romanos 8, por exemplo, que a criação, a realidade criada, ela geme aguardando pela redenção que haverá de ser trazida por Deus. Ou seja, a obra que Jesus Cristo está realizando não é uma obra que atinge apenas os seres humanos, e não é apenas, como algumas pessoas pensam, uma obra que atinge uma parte dos seres humanos. Ela é uma obra de dimensões cósmicas. A obra que Jesus Cristo está realizando visa restaurar não apenas os homens, mas a realidade como um todo. É por isso que quando o profeta Isaías vai se referir ao reino messiânico do futuro, ele fala, por exemplo, de novas relações sociais entre nações sendo estabelecidas. Por exemplo, ele diz que as nações transformarão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras, porque uma nação não levantará mais uma espada contra outra nação, nem mais buscarão a guerra. Veja, o que Isaías está dizendo aqui? Que as relações sociais entre povos serão restauradas quando Deus trouxer a realidade à existência. Deus não está salvando um bando de almas penadas para o céu da Globo. Deus está restaurando esta ordem de coisas que Ele trouxe à existência e que nós, pelo pecado, contaminamos e distorcemos, mas Ele vai reverter o processo e restaurar a realidade, as suas potencialidades originais, quando trouxer a redenção, ou terminar a redenção que um dia Ele já começou. A doutrina bíblica da redenção não se refere apenas à redenção de uma parte da existência. Ela se refere à redenção da totalidade da existência. Então, pensar de maneira dualista, de maneira natural, com esses dois tipos de educação, como se fosse natural ter uma educação cristã em uma determinada parte da vida e uma educação secular em uma outra grande parte da vida, é um problema teológico. Isso contraria doutrinas bíblicas centrais como a doutrina da criação, a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da redenção. Mas além de um problema teológico, isso é um problema prático. Quando nós assumimos essa maneira de pensar, nós ganhamos um problema prático. Qual o problema prático? Primeiro, nós reduzimos o impacto do cristianismo a uma dimensão exclusiva da nossa existência, a nossa espiritualidade. É como se nós disséssemos assim: eu quero ser formado à luz de uma visão cristã. Só que o espaço que eu dou para a mentalidade cristã me formar é aquilo que tem a ver com a minha espiritualidade e aquilo que tem a ver com a minha ética. E qual é a consequência inevitável disso? Que a outra face da moeda é que nós legitimamos a autonomia humana na maior parte da nossa educação. É que a gente olha para a nossa educação e fica satisfeito com o evangelho impactando um pedaço desse tamanho da nossa vida, enquanto um pedaço desse tamanho da nossa vida está sendo formado à luz de uma mentalidade anticristã. E a gente vê isso como se fosse normal. A gente vê isso como se fosse natural. Esse é o problema prático do dualismo. É que ele limita, ele reduz o impacto do cristianismo, e é isso que algumas pessoas querem fazer mesmo. Por exemplo, quando um adolescente ou um jovem levanta lá na escola para falar alguma coisa sobre criação numa aula de biologia, o professor dele olha para ele e diz assim:
Nós estamos agora discutindo ciência, isso aí é fé, não tem nada a ver com isso. Isso aí você discute lá na sua igreja, no domingo, com o seu pastor. Veja, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando com a mesma mentalidade dualista com a qual às vezes nós trabalhamos. Ele diz, olha, isso não é uma discussão para cá, isso é uma discussão para lá. E quando a gente diz, educação cristã é aquilo que a gente faz só na igreja, é isso que a gente está aceitando. Nós estamos naturalizando que a mentalidade cristã forme uma parte pequena da nossa vida. Então, estamos aceitando com naturalidade que todo o restante da nossa maneira de pensar seja formado a partir de uma perspectiva autônoma ou a partir de uma perspectiva antropocêntrica. Então a pergunta que nós temos que fazer é, eu vou tirar isso daqui, o que é então educação cristã? E em que sentido é possível dizer que a educação cristã se distingue de uma educação secular? Porque veja bem, não é que eu acho que esteja errado estabelecer esse contraste, tá bom? Eu acredito que esse contraste existe. Eu acredito que existe uma educação cristã e eu acredito que existe uma educação secular. O que eu estou combatendo aqui não é a existência do contraste em si, mas é a maneira como nós costumamos entender o contraste, como se ele se referisse à quantidade, ao alcance, às dimensões da existência atingidos por cada um desses dois aspectos ou dois tipos de educação. Então a pergunta que nós precisamos fazer é, afinal de contas, o que é educação cristã e o que é educação secular? Naquele artigo que eu citei do Dr. Valdeci, ele faz uma afirmação que nos ajuda muito a entender o que seria uma boa definição de educação cristã. Ele diz assim, é uma frase muito simples, mas, como já diz um ditado, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Não subestime frases simples. Essa é uma frase simples. Dr. Valdeci diz, educação cristã é uma forma particular de educar. Essa é uma frase muito simples. Mas por que essa é uma frase extremamente importante? Porque essa frase explica para nós em que sentido o adjetivo cristã qualifica o substantivo educação nessa expressão. Na maneira como nós trabalhamos, a qualificação é quantitativa. Ou seja, a gente diz, o cristão nessa educação tem a ver com quem faz, onde faz e para que faz. Ok? A gente diz só, se for na igreja, então é cristão. Se estiver ensinando a Bíblia, então é cristão. Se estiver visando a formação da vida espiritual, então é cristão. Isso é o que a gente diz. Tem a ver com quantidade. O que o professor Valdeci está ensinando para nós é que este adjetivo não qualifica este substantivo em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. A relação entre o adjetivo cristã e o substantivo educação não é uma relação quantitativa, é uma relação qualitativa. Considerando isso, eu poderia muito bem definir educação cristã como aquela atividade de qualquer agente, seja ele a família, seja ele a igreja, seja ele a escola. Então eu estou aqui com o pressuposto de que esses são 3 agentes educacionais possíveis, esse é o meu pressuposto. Essa ordem não está aqui por acaso, tá bom? É que eu acredito que numa perspectiva cristã,
a instituição responsável pela educação é essa aqui que vem primeiro, que pode contar com o auxílio dessas duas outras na educação de uma criança, ok? Então essa ordem não vem por acaso, mas essa expressão se refere à atividade de qualquer uma delas, que consiste na instrução em qualquer área da vida. Então formação abrangente, destinada a formar o quê? A formação integral do indivíduo, e aqui vem o pulo do gato, que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. Essa palavra é uma palavra comum para vocês? Cosmovisão? Não é uma palavra comum? Essa palavra é formada por duas outras, não é? Quais são as duas palavras que estão formando essa palavra aí? Uma é a palavra cosmos, que é uma das palavras gregas para mundo. E a outra palavra é visão. Então, cosmovisão seria visão de mundo, ou maneira de enxergar o mundo. Maneira de enxergar o mundo e a vida. Todos nós enxergamos o mundo através de lentes, não é? Todos nós temos lentes através das quais nós enxergamos o mundo. E o cristianismo é também uma lente que nos ajuda a olhar para a realidade e interpretá-la de maneira adequada. Qual é o diferencial da educação cristã? Não é apenas quem faz, não é apenas a dimensão a qual atinge, mas é a perspectiva a partir da qual a educação é feita. É a atividade de qualquer um desses agentes, visando a formação de qualquer aspecto da vida de um indivíduo, mas que se caracteriza por ser efetivada a partir de uma maneira cristã de enxergar o mundo e a vida. E o que seria, a partir dessa definição, então, uma educação secular? Educação secular é a forma de educar contrária à educação cristã. Ela é aquela que se desenvolve à parte e, consequentemente, em negação ao senhorio de Cristo e sua autoridade revelada, em conformidade aos padrões do que a Bíblia chama de mundo, ou o que Paulo chama em Romanos capítulo 12, 2 de este século. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para se referir à mentalidade anticristã que governa o mundo no qual nós vivemos. É nesse sentido que a palavra mundo é usada pela Bíblia muitas vezes. E a gente precisa entender isso, senão a gente confunde algumas coisas. Por exemplo, existem alguns versículos bíblicos que parecem contraditórios, não é verdade? Parecem, não estou dizendo que são, parecem. Por exemplo, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo. Não diz? Aonde que a Bíblia diz isso? Em João capítulo 3,16. Não é verdade? Mas a mesma Bíblia diz: não ameis o mundo. Esquisito, não é? Não é esquisito? A Bíblia diz: Deus amou o mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo. Coisa estranha. Só há uma explicação. É óbvio que a Bíblia não está se contradizendo. É que a palavra mundo tem sentidos diferentes nessas duas frases. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, o que ela está dizendo é que Ele amou a sua criação. E mais especificamente, Ele amou o homem criado à imagem e semelhança dele. Quando a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, a Bíblia não está se referindo à criação de Deus, porque isso Deus ama. A Bíblia não está se referindo às outras pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, porque isso Deus, essas pessoas, a Bíblia diz que nós devemos amar. Ela está se referindo a quê?
a mentalidade anticristã que governa o mundo no qual nós vivemos. Tanto é que João vai explicar isso. Ele vai dizer: porque tudo que há no mundo passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre. O que é isso que há no mundo e que passa, segundo João? Ele vai mencionar 3 coisas. Vocês se lembram? A concupiscência da carne. Veja como ele está falando de um estilo de vida marcado pelo desejo excessivo de sentir prazeres. Isso é concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é o desejo excessivo de ter coisas, possuir coisas. E a soberba da vida é o desejo de ser alguém. Ser, ter e sentir. Essa é a mentalidade do mundo. É o estilo de vida que busca essas coisas. Quando João diz, não ameis o mundo, é disso que ele está falando. E o que é uma educação secular? Ou baseada neste século? É uma educação que, ao invés de ser promovida por uma mentalidade que reconhece o senhorio de Cristo, reconhece a ação e atuação de Cristo, leva a sério a palavra de Cristo, ela se desenvolve em negação a este senhorio e em sujeição à mentalidade disto que a Bíblia chama de mundo ou de este século. Então preste atenção. Existe contradição entre educação cristã e educação secular? Existe. Mas tem a ver com a parte da nossa vida que uma educa e a outra educa? Não. Tem a ver com o jeito, a maneira como nós somos educados. Quando nós percebemos isso, a nossa visão se amplia um pouco. E a gente ganha, de um lado, uma ótima oportunidade de serviço e um alerta importantíssimo para nós. E com isso eu vou encerrar essa primeira parte para a gente descansar um pouquinho. Qual é a oportunidade de serviço que a gente ganha? A gente percebe que servir a Deus na esfera ou no ambiente da educação não é algo que a gente pode fazer apenas na igreja. É alguma coisa que a gente pode fazer em outras dimensões e esferas da nossa existência. Um cristão pode servir a Deus através dos talentos e dons que recebeu para ensinar, não apenas na esfera eclesiástica, mas ensinando outras pessoas em vários outros lugares, em escolas, em ateliês, em clubes, em oficinas e assim sucessivamente. Na família, para dizer da mais importante dessas esferas de atuação. Então, isso abre a nossa visão para a oportunidade de serviço. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dito isso em vários lugares. Isso é algo que nós precisamos recuperar na igreja brasileira. Nós falamos de serviço a Deus como algo que a gente faz apenas na igreja. Precisamos ampliar a nossa visão. A igreja não é o único lugar onde nós servimos a Deus. Ela também é o lugar onde nós servimos a Deus. Mas o lugar onde Deus deseja ser servido pelo homem, ou o palco onde Deus deseja ser servido por ele, é o mundo como um todo. Quando Deus criou o homem, ele disse: você vai me servir fazendo 3 coisas. Primeiro, separando um dia para a gente estabelecer a nossa relação e cultivar a nossa comunhão. Segundo, se relacionando com a sua mulher, criando família e enchendo a terra. E terceiro, cuidando da criação que eu coloquei aí para você cuidar. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Isso é um ato de serviço a Deus. Então essa mentalidade mais integral, quando a gente rompe com esse dualismo, a gente percebe
que nós podemos servir a Deus em outras esferas da nossa existência. Isso não significa, obviamente, que qualquer coisa que eu faça em qualquer esfera é serviço a Deus. Lembra, o que determina se algo é serviço a Deus é se é feito à luz da maneira como Deus deseja que as coisas sejam feitas. Mas o mundo se abre como uma porta de serviço. Agora, qual é o alerta? O alerta fundamental é o seguinte: é que a gente começa a perceber também que não necessariamente tudo que a gente faz na igreja é cristão. Porque o que determina não é o lugar onde a gente faz. O que determina é o modo como a gente faz. Então a gente pode ter um departamento de educação na igreja completamente secular. Se ele acha que é só fazer e fazer de qualquer jeito. Se ele não refletir à luz de uma perspectiva cristã, a maneira como a educação deve ser feita. Porque o que determina se é cristão ou se não é cristão, não é o lugar onde nós fazemos simplesmente, mas é a maneira como nós fazemos. Isso tem aplicação para a educação, mas tem aplicação para várias outras coisas. Futebol de crente, como é que é futebol de crente? Os caras falam, vamos jogar um futebol, ou o futebol hoje é cristão. Como é que é o futebol cristão? Futebol cristão é aquele que faz uma oração no começo, não é assim? É o povo da igreja, aí faz a oração no começo, aí passa um verniz gospel, né? Verniz cristão na oração. Aí na hora de jogar, quebra o pau, fala palavrão, um bate no outro, e aí passou um verniz ali que diz que é cristão. Veja, não é o onde e o com quem você faz apenas que diz que é cristão ou que não é. É a maneira como você faz que diz que é cristão ou se não é. Então, o que determina se uma maneira de diversão é cristã ou não é com quem você está ou onde você está apenas. É a maneira como essa diversão está sendo pensada ou refletida. Então, essa mentalidade integral, de um lado, ela nos abre a porta para uma oportunidade de serviço. De outro, ela nos traz um alerta. Não é o fato de fazer algumas coisas na igreja e na companhia de gente da igreja que significa que as nossas atitudes e atividades sejam cristãs. É a maneira como fazemos. Se a maneira como Deus vê a vida, a realidade está encarnada naquilo que fazemos, que determina se aquilo que fazemos é ou não é cristão, agrada ou não agrada a Deus. Vamos tomar coffee break? Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da reflexão, se Deus quiser.